Todos os atalaias de Israel são, nada sabem, todos são cães o quê? Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Estes cães são devoradores ou gulosos, nunca se podem fartar, são estreitou. São pastores que nada compreendem, todos eles tornam o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Então você está vendo aqui quem são os cães? São homens que não compreendem, que se alimentam da dor das pessoas, que se alimentam de Jezabel, são atalaias cegos. O que é um atalaia? Atalaia, irmãos, é aquele cara que ficava na torre de vigia, ele ficava para ver quando chegava o inimigo da cidade, perdão gente, desculpa aí, quando chegava o inimigo da cidade, o atalaia ficava lá para ver, é ele que trazia as boas novas ou as más notícias. O atalaia era o primeiro a ver, e se a Bíblia diz que ele é um cão cego, ele não tem visão, como que ele vai guardar o seu rebanho? Como vai guardar a sua igreja? Como vai guardar a sua cidade? Por isso você precisa ver. E se ele não vê, ele também não fala. Vai falar o que não vê. É mudo. Aí é guloso, é zolhudo, usa noiva, ganancioso. Irmãos, o problema de Deus nunca foi com o povo, sempre foi com os maus líderes, porque o povo sempre foi guiado. Se o aborto for aprovado, os líderes é que vão aprovar. Se a maconha for liberada, é os líderes que vão liberar. Sempre foram os líderes, os que estiveram na frente, os atalaias, os cegos, que trazem a iniquidade para dentro da sua casa. Quem são os cães? Não, agora você precisa ir lá comigo em Romanos capítulo 1, vamos lá. Romanos, meu Deus, a minha Bíblia não tem Romanos. Tem. Romanos capítulo 1. Olha esse texto. Leia esse texto com olhos proféticos. Olha o que diz Romanos 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todos, de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Agora olha o que é que acontece no versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O céu se ira com o quê? O céu se ira com o quê? Com aqueles que têm a verdade, irmãos, e a detêm. Não manifestam a verdade. Por isso que Paulo, até os próprios judeus questionavam Paulo. Os próprios crentes da época diziam: esse cara não é apóstolo, não pode ser, ele bate muito, é muito forte o que ele está falando. Paulo repreendeu Pedro na cara e disse: olha Pedro, você na frente dos gentios é uma coisa, na frente dos judeus é outra. Irmão, o seu compromisso é com a verdade. Você é um líder, se você vai se tornar um, porque é para isso que você está aqui, para deter uma verdade, não, para liberar uma verdade. Dos céus se manifesta a ira de Deus,
Aí você vê que aqui em seguida, Deus começa a falar de homossexualismo, de lesbianismo. Está aqui em seguida, ele começa a falar, no próprio capítulo 1. Ele diz que daí, por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Por causa disso, homem como homem, mulher como mulher. Por causa disso, a imoralidade entrou. Por causa de quem? Dos homens que deteram a verdade. Então não adianta ficar batendo no pecado. Você tem que deter. Você tem que deter o pecado e liberar a verdade. Chegar o pecado e dizer, sai, capeta, mandar ele embora. Não adianta bater no pecado, você tem que falar a verdade, porque só a verdade pode libertar pessoas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, como que o mundo vai conhecer a verdade se eu estiver detendo a verdade? Deus me confia uma verdade em você. E nós fizemos o quê? Convergimos isso tudo para a nossa demoniação, quer dizer, para a nossa denominação. Aí o cara começa a achar que só a demoniação, quer dizer, a denominação dele é que tem a verdade. Isso é maior do que a gente, cara. Isso é maior do que você, é maior do que o seu entendimento. Paulo começava a falar, e daqui a pouco ele dizia, quão profundos são, quão inefáveis são. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem obrigação de falar a verdade. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3, Pedro disse, olha, não apacentem como dominadores, mas dê a vida pelo rebanho se for preciso. E Paulo diz, acautelai-vos com esse tipo de liderança. Acautelai-vos com esse tipo de liderança, cães, espíritos de controle, de manipulação, pessoas presas, irmãos, presas. Tem gente que acha que se sair da sua denominação vai para o inferno, porque ele aprendeu a vida inteira isso. Sabe como chama isso? Isso é um paradigma. Isso é um sofisma, perdão. Você sabe o que é um sofisma? É duas verdades com uma conclusão mentirosa. Por exemplo, Jesus está nessa igreja. Está ou não está? Está. Quem deixa Jesus vai para o inferno? Vai. Então quem deixa essa igreja vai para o inferno. Eu não estou pregando isso para você chegar na sua igreja e dizer, estou indo embora. Não, não é isso. Não usa isso, não me bota em fria não, meu irmão. Eu estou pregando aqui contra dominadores, que não são pais, são dominadores. Pai, ele não tem medo que o filho cresça e seja melhor do que ele. Na realidade, o pai trabalha para o filho ser melhor do que ele. Pai se manifesta no filho. Quando Davi cortou a cabeça do gigante, em 1 Samuel capítulo 17, versículos 51 ao 56, Davi cortou a cabeça do gigante e veio com a cabeça do gigante na mão, com a espada na outra. Saul olhou de longe e disse, Abner, de quem é filho esse menino? Saul não perguntou quem era Davi, ele perguntou quem é o pai dele. E Abner não soube responder. Então Davi chegou com a cabeça do gigante na frente de Saul. Saul olhou e disse, menino, de quem você é filho? Ele não queria saber quem era o menino, queria saber quem era o pai do menino, porque se o filho derruba gigante, o pai derruba exército, meu irmão. Não tenha medo que seu filho cresça e seja melhor do que você. Pai, você vai sempre continuar sendo pai, amém? Por isso que a Bíblia ressalta sempre a figura do pai, que era filho de tal, que era filho de tal, que era filho de tal. Eu não estou produzindo admiradores, irmãos, porque admiradores celebram resultados. Admiradores aplaudem o que você faz, filhos amam o que você é. Eu não produzo admiradores. Admiradores, eles correm atrás de resultados.
Admiradores, muitas vezes, tem gente que diz, pastor, eu queria que você desse cobertura para o meu ministério. Eu digo, para quê? O que é que você quer? Vem para cá passar uns dias, vem cá carregar pedra com a gente. Admiradores não produzem admiradores. Admiradores querem o que você tem, não o que você é. Admiradores querem o que você tem, discípulos e filhos querem o que você aprendeu. Não produza admiradores, produza filhos. Filhos vão te dar dores de partos. E Paulo diz, Gálatas 4:19, ele diz: irmãos, louvo a Deus porque até agora sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pais, eles querem que os filhos sejam melhor do que eles. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ir embora da sua igreja, não, meu irmão. Eu estou dizendo aqui que você tem que sair debaixo de domínio. Porque Deus nunca deu autoridade para um homem dominar outro homem. Pessoas você não domina, você conduz. O que você domina são coisas. Coisas você administra, pessoas você conduz. Foi isso que Deus falou para Josué. Ele disse: Josué, tu farás esse povo herdar a terra que eu tenho prometido. O povo vai herdar, mas quem vai fazer herdar é tu. Você pode imaginar a responsabilidade que Deus está te dando aqui, meu irmão? Quantos desejam serem pais e mães espirituais? Pastor, mas eu sou só filho. Irmão, o projeto de um filho é que ele se torne um pai. E Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Depois ele diz: acautelai-vos dos maus obreiros. Irmão, um pai dominador vai produzir o quê? Um filho dominador, um mau obreiro. São fruto de cães, produzido maus obreiros, obreiros inseguros, medrosos, doentes, que nunca foram curados de suas feridas. Por quê? Porque seu líder só lambe a sua ferida, não cura. Aquele obreiro, esse dia eu fui numa igreja, fui pregar e caiu uma porção de gente endemoniada. Os obreiros traziam água com açúcar para dar para o demônio. Dá um pouquinho de água com açúcar para ele ficar calmo. Eu digo: não dá nada não, dá uma cadeirada nele, irmão. Está endemoniado. Daí a pessoa caiu endemoniada, eles pegavam a pessoa para sentar, diz: deixa o demônio no chão, não senta ele não, aqui só quem senta no trono é Jesus. As pessoas muitas vezes elas têm medo de entrar em lugares, irmãos. Por quê? Porque elas não foram preparadas para isso, não foram desafiadas. Como é que você sabe que é Deus e o diabo? Porque Deus, irmãos, quando eu me sinto desafiado, sempre que Deus faz uma pergunta para você, é porque você não sabe a resposta. Quando Deus me desafia, Ele olha e diz assim: Luiz, você tem que pular daqui lá, você consegue? Foi isso que Ele fez com Ezequiel. Ele disse: Ezequiel, o que é que você acha? Poderão viver esses ossos? Ezequiel, que não era bobo, ele devolveu, ele disse: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, se eu quiser pode. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele olhou para a multidão, olhou para os discípulos e disse: como nós vamos alimentar essa multidão? E a Bíblia diz, ele falou isso para provar os seus corações, porque já sabia o que ele ia fazer. Quando Deus pergunta, é porque ele já está aprontando alguma, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo diz: cuidado com esses maus obreiros, que não tomam água pura, que só tomam água com açúcar. E Paulo diz: cuidado com a falsa circuncisão. Irmão, a circuncisão, para a gente entender, eu não vou demorar aqui, mas a circuncisão ela só podia ser feita por quem? Pelo pai. O pai, no 8º dia, pegava o filho, o homem, e cortava o prepúcio do seu órgão genital. Pegava o órgão genital masculino e cortava o prepúcio. E era só o pai que podia fazer isso. O que é a falsa circuncisão? Porque tem muitos pais que não estão circuncidando seus filhos, eles estão castrando, para que não tenha mais reprodutor no rebanho. Só ele produz, mais ninguém. Então ele castra a capacidade do filho de reproduzir, de se tornar homem.
de se tornar um ministro do Evangelho poderoso em Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu dar um exemplo para você de falsa circuncisão. Em Gênesis capítulo 34, dentre os filhos de Jacó tinha uma filha chamada Diná, e um dos filhos de Siquém coabitou com Diná. Só que ele foi lá tentar acertar as coisas. Ele foi lá conversar com Jacó e disse: olha, Jacó, eu quero acertar, eu quero casar com sua filha, né? Eu não devia ter feito isso com ela, né? Não devia ter dormido com ela, então agora pequei e tal, mas eu quero casar. Irmão, casamento não conserta pecado, viu? E aí Levi e Simeão, os dois filhos de Jacó, armaram uma e disseram assim: não, tudo bem, a nossa irmã pode casar com você, mas nós temos que ir lá circuncidar todos os homens de Siquém, porque nós somos circuncidados, nós temos uma aliança com Deus, e para vocês entrar na nossa aliança, vocês têm que circuncidar também. Aí eles aceitaram: poxa, vamos fazer uma aliança com o povo de Deus. Então eles foram lá circuncidados, só que quando circuncidava, sangrava, machucava, feria, dava febre, dava infecção, dava inflamação, a pessoa ficava debilitada. Então todos os homens de Siquém naquele dia ficaram debilitados, perderam suas forças. Irmão, imagina você cortar o prepúcio do órgão genital masculino sem anestesia, aquilo machucava, doía, os homens não conseguiam andar, então eles ficavam de repouso. E os filhos de Jacó, Simeão e Levi, circuncidaram aqueles homens, e de noite, quando aqueles homens estavam de repouso, eles entraram em Siquém e mataram todos os homens. Isso é uma falsa aliança. Eles foram tão maus, Levi e Simeão, que quando Jacó começou a abençoar seus filhos antes de morrer, olha o que ele liberou para Levi e Simeão. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 49. Vocês estão me entendendo, gente? Está dando para entender? Está dando para construir? É muito importante que você entenda. Aí você diz: pastor, o senhor está batendo nos dominadores? Estou. Mas sabe por que eu acredito que eles são dominadores? Porque eles também não tiveram paz. Como alguém vai dar uma coisa que não tem? E isso sempre foi o karma da igreja, irmão, a falta da paternidade. Formamos líderes, mas não formamos pais espirituais. E o pai é diferente do líder. O líder tem o poder de perdoar, o pai tem o poder de não se ofender. O pai não se ofende, os filhos bagunçam, brincam. Meu filho bateu o carro esses dias atrás de um caminhão, um carrinho que ele tinha acabado de comprar. Está saindo da academia e tal, o cara fecha ele vai para o acostamento e entra atrás de um caminhão. Chega em casa com o carro todo estourado, com a testa machucada. Ainda tinha seguro, graças a Deus. Na hora você quer brigar, mas não deixa de ser filho. Quando reprova na escola, não deixa de ser filho. Se erra, se peca, não deixa de ser filho. Filho é filho. Agora, aí quando Jacó está liberando a bênção sobre os seus filhos, olha o que ele diz em Gênesis 49. Jacó abençoa seus filhos. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6. Ele diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de... O que é a espada? Quem é a espada? A palavra de Deus. E ele está dizendo o quê? Que Levi e Simeão, a espada deles é um instrumento de... Então aqueles que usam a espada para quê? Para fazer? Para dominar, para bater, para subjugar. Vamos para frente. Olha o que diz mais. No seu conselho não entre minha alma, com sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens, e na sua teima já retaram touros.
Jarretar é cortar os joelhos, deixar os touros mancos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e na sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Jacó amaldiçoou esses dois filhos com o quê? Com divisão e falta de direção. Então, irmão, quando você começa a observar um lugar que se divide muito, sabe aquele lugar que a igreja está sempre dividindo, divide sempre, está debaixo dessa maldição, a maldição da falsa aliança, a maldição de domínio. Sabe aquelas pessoas que vivem sem direção? Frutos de domínio. Isso é uma falsa circuncisão. E Paulo está dizendo, cuidado com a falsa circuncisão. Só quem pode circuncidar é o pai, filho. Por isso você tem que deixar seu pai tocar em você, amém? Aleluia. É necessário que você deixe seu pai tocar em você. Irmãos, Gênesis capítulo 4. A Bíblia conta uma história que quando Moisés estava indo para o Egito, Êxodo 4, perdão. Moisés estava indo para o Egito. Moisés estava indo para o Egito para salvar o povo hebreu. Mas a Bíblia diz que Deus quis matar ele numa estalagem, porque ele não havia circuncidado seu filho. Como é importante, porque para Deus é mais importante você deixar filhos do que você ganhar uma nação. Para que seu ministério continue, você precisa fazer discípulos. Não adianta só você ir ganhar uma nação. Vá lá, prega e vem embora. Não, você tem que marcar filhos. Você tem que deixar marcas nos seus filhos, porque um dia você vai sair dessa terra e seus filhos vão continuar. E quando eu falo filhos, eu não estou falando só de filhos biológicos, eu estou falando de filhos espirituais, filhos que têm a sua marca, o seu DNA, a sua pegada, filhos que estão no mesmo destino profético que você, filhos que têm o seu coração. O pai, ele tem o poder de impartir, engendrar. O que é isso? O que é impartir? Impartir não é repartir. Repartir é quando você tem algo, você dá a metade e fica com a metade. Impartir não. Impartir é você transferir o coração e dar para o seu filho. Transferir o espírito e dar para o seu filho. Transferir a visão e dar para o seu filho. Você fica com tudo e ele fica com tudo. Isso é impartir, engendrar. Por isso que Deus fez você a sua imagem. Imagem, ima, vem da palavra igual, e gen, ou seja, você tem o mesmo gen de Deus, a mesma semente. Ele te fez a tua imagem, a sua semelhança, ou seja, a operação que você opera tem que ser igual a de Deus, tem que ser semelhante a de Deus. Ele fez a sua imagem, a sua semelhança e te deu um senhorio. O governo de Deus, ele impartiu com você. Domine o homem sobre todas as coisas. E o homem quer dominar pessoas, não coisas. Ele é dominado pelas coisas e domina as pessoas. Esse é um mau exemplo de liderança. Querido, esse é um mau exemplo de liderança. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre pais e destinos. Querido, nós somos frutos da determinação de um homem que almejou ver a gente vencer. Se Deus não quisesse que você fosse um vencedor, Ele não tinha feito você a sua imagem e semelhança. Ele tinha feito você parecido com alguém. E esse tempo, o último versículo do Velho Testamento, Malaquias 4, 5, 6,
Dali por diante, a Bíblia, a teologia afirma que Deus ficou 400 anos sem falar com a sua noiva, com a terra, com os seus profetas, com a igreja, até porque a igreja não tinha nascido ainda, a igreja nasceu em Jesus. Mas até ali, depois dali, Deus ficou 400 anos sem falar. Só que Ele deixou bem claro, Ele disse: nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos dos filhos, e dos filhos aos pais, para que a terra não seja destruída com maldição. Isso gera maldição quando não há paternidade, quando a paternidade de Deus. Por isso Satanás luta para destruir os casamentos, para que as crianças cresçam sem a figura do pai. Irmão, quem é que é conhecido como a padroeira do Brasil? É um homem ou uma mulher? A padroeira vem de padrão. Quem é o padrão? É uma mulher. Irmão, o trabalho do diabo é dividir a família, dividir o lar. Porque a Bíblia diz assim: filho meu, não deixes os mandamentos do teu pai, e muito menos os ensinos da tua mãe. Quem é que manda? E quem é que ensina? Aí separa o lar. A mãe tem que fazer o quê? Mandar, hein? Mas esse não é o trabalho da mãe. O trabalho dela é ensinar, não é mandar. E aí nós somos vítimas da nossa geração, somos vítimas de mamão. Todo mundo tem que produzir. Agora só um carro não dá, tem que ter dois. Uma casa só não dá, tem que ter duas. E assim nós vamos produzindo e vamos correndo atrás da máquina. E aí o marido sai para trabalhar. E aí a mulher tem que trabalhar também. Pastor, o senhor é contra a mulher trabalhar fora? Não. Desde que a produtividade secular não substitua o fracasso do lar. Aí o marido sai para trabalhar, ele sozinho não dá conta, porque o negócio está brabo, agora a despesa aumentou. Aí a mulher sai para trabalhar também. Aí o filho, ele vai ficar com quem? Ou com a avó, ou com a tia, ou com a creche, ou com o Pokémon, ou com o Ben 10. Ele vai ficar com alguém. Alguém vai discipular seu filho. Se a mãe não está para ensinar, alguém vai ensinar. Aí essa criança cresce. Os pais, eles estão trabalhando, eles precisam trabalhar. Aí quando chegam os dois em casa à noite, a criança quer atenção. Pai, mãe, não tinha ninguém em casa para ensinar. Aí a criança chora, o pai olha para a mãe olha para o pai e diz: ai, dá para ele parar de chorar. E essa criança vai crescendo como um hedonista. Um hedonista é uma pessoa que vive de prazer, não de propósito. Aí essa pessoa cresce, e alguém, quando chega na idade de terra, alguém diz para ela que Deus tem um propósito na vida dela. Você acha que ela vai acreditar?